Como sair da guerra de preços na hora de vender obras e serviços? Construtor, esse vídeo é para você que está cansado de só mandar orçamento, está cansado em dar desconto e o principal, está cansado de fazer obras e não ter uma margem saudável. E aqui eu vou falar o passo a passo e os pilares para você garantir obras mais saudáveis, negociações melhores e clientes qualificados, né? Aqueles tipos de cliente que vão aceitar o valor ideal ali do serviço que você está vendendo e o principal, você, a partir de um bom alinhamento, não vai ter dor de cabeça de reclamação sem fundamento, não vai ficar com aquele cliente ansioso. Então, bora aqui direto para o vídeo e fique até o final, que eu vou falar aqui sobre a parte da negociação, que é um dos principais tópicos aqui. Então, de primeiro ponto, para você sair da guerra, né, de preços, você tem que entender o ponto principal, que é se posicionar. Se você é aquele profissional que fala que faz todo tipo de obra, que entrega todo tipo de serviço, você está fadado a entrar na guerra de preço. Principal ponto, primeiro, você não consegue agregar valor, você não consegue mostrar que de fato você é expert naquele tipo de dor que o cliente está te trazendo, seja construções de casa a partir de terreno, seja só reformas, obras corporativas, franquias, enfim. Independente do tipo de obra, mas tenha claro o que você faz de melhor, o que você tem de fato ali uma expertise e o principal, o que você mais está vendo como oportunidade para o seu momento, o que mais você já vem fechando. Então, aqui o posicionamento é como se destacar, ser lembrado e se tornar referência em algo específico, que aqui no nosso caso é o tipo de obra, o tipo de serviço ou até mesmo o tipo de projeto. Após entender, né, ali o cenário do que você quer se posicionar, você tem que definir o seu tipo de cliente ideal. Então, por exemplo, dentro da reforma. Dentro da reforma, eu tenho diferentes tipos de cliente. Então, só um exemplo: eu posso ter o investidor imobiliário que o sonho dele não é a reforma, o que ele precisa é da rentabilização do investimento que ele fez, que no caso foi um imóvel. Já a pessoa que está se mudando para a primeira casa ou acabou de se casar ali, né, está querendo construir o lar dos sonhos, eles vão ter outra preocupação e está dentro do mesmo escopo da reforma em si. Né? Então você tem que, além de entender o tipo de serviço, entender qual o tipo de cliente que você quer atender dentro desse ecossistema. Depois disso, tanto na parte e principalmente nas partes digitais, né, seja campanhas pagas, educativos orgânicos ou até mesmo, né, trabalho de prospecção ativa no digital, você tem que sempre comunicar seu posicionamento de forma clara e consistente, para as pessoas lembrarem de você como referência daquela solução. Então, depois que vocês saíram da parte de posicionamento, a gente vai aqui na questão da proposta de valor. Né? Qual que é o seu algo a mais? O que, que faz a concorrência, né? O que, que a concorrência não tem que você, de fato, tem esse diferencial? Então, como um exemplo aqui para vocês. Se eu hoje reformo unidades de microapartamentos ou estúdios para investidores de imobiliários, se eu tenho uma proposta de valor adequada e coerente para a dor dele, como por exemplo, eu tiro sua unidade do contrapiso e deixo pronto para você rentabilizar em até 50 dias. Hoje eu estou trazendo o meu tipo de obra para quem eu quero comunicar, que você quer rentabilizar, está associado ali à questão do investidor, e minha proposta única de valor é tirar do contrapiso e deixar pronto em até 50 dias. E com isso eu consigo transmitir, né, meu diferencial quanto, por exemplo, uma construtora tradicional que atende tanto construções de casas, corporativos, manutenções, ele não vai ter essa proposta única de valor e por isso é de suma importância você se posicionar, entender o que você faz e para quem você faz. Depois disso, né, para você ter esse diferencial, olhe para trás, veja, né, o que, que os seus clientes falam que é um diferencial seu, veja a partir das obras que você entrega, o que você acredita. Retomando aqui, dentro, né, as obras que você faz, o que você acredita que de fato é um diferencial seu e a partir disso module sua comunicação e sua proposta. Depois que você definiu o seu posicionamento, sua proposta de valor, a gente entra aqui na questão de tipos de cliente. Dentro do perfil mapeado vai ter vários tipos de pessoas, né? Então, de primeiro ponto, entenda a forma que o cliente se comunique, né? Se ele é uma pessoa mais técnica, se ele é uma pessoa que gosta mais de falar, ou uma pessoa que tá ali mais na parte dos sonhos, né, e tudo mais. Entenda como ele se comunique. E hoje, dentro da negociação, a gente tem a questão da técnica de espelhamento, pois é muito mais fácil você comprar algo, né, de alguém que se assemelhe, está no mesmo grupo que você, do que um completo diferente ali, né? Então,
Entenda como o cliente se comunica, entenda o que ele precisa ver ali para de fato acelerar ali na negociação e com isso você tem mais probabilidades de fechamento. E aqui outro ponto, qual o canal de preferência? Essa pessoa prefere mais falar no WhatsApp. Dentro do WhatsApp, ela prefere que você comunicar por áudio, ou mais texto, mensagens maiores, mais curtas, mais direto, mais simples. E também dentre os canais, é só o WhatsApp ou você tem a liberdade de fazer uma ligação, uma reunião, ou é um cliente, mas ali formal que você tem que mandar tudo por e-mail. Então entenda também, não só como o cliente se comunica, mas por qual canal ele se comunica e a partir disso seja fluido no ciclo, né, na jornada com o cliente, que isso vai alavancar e acelerar as etapas, né, até chegar ali na parte das vendas. Depois disso, a gente tem que não só fazer proposta, mandar orçamento ou apresentar sua solução. Você tem que realmente entender qual que é o problema daquele cliente. Aqui eu trouxe o acrônimo BANT, né, que é um framework de basicamente você entender o orçamento, entender se é a pessoa que assina o cheque, se ela está no momento de compra e se ela realmente precisa da sua solução. E o ponto aqui, o alinhamento para venda é tudo, tanto para na hora que você tá ali na parte da negociação, se lembrar dos pontos que aquele cliente precisa e o principal, depois de vender, entregar aquilo que o cliente está esperando. E o principal, entregar mais do que aquilo para esse cliente, te indicar para novas obras, te indicar para familiares, conhecidos e, consequentemente, você agregar mais e mais valor à sua marca. Depois disso, muitas pessoas cometem esse erro, que é basicamente tratar, né, o serviço dela ou o projeto como commodity. Por que eu falo isso? Porque simplesmente eles mandam um orçamento de 20, 30, mais de 100 mil reais apenas no WhatsApp, sem antes agregar valor, sem antes de fato mostrar que aquilo não é um preço, é um investimento que a pessoa está fazendo ou para resolver o problema dela, ou para ganhar mais dinheiro, ou para deixar de perder dinheiro. Simples assim. Então, sempre agregue valor antes de enviar somente o preço, tá? Depois de segundo ponto, nessa apresentação, né, nessa reunião, seja ligação, reunião de vídeo, reunião presencial, sempre recapitule os pontos de dores que o cliente chegou até você. Implique naquele problema, não numa posição, se você não fechar comigo, você vai perder aquilo ou aquilo outro. Não, faça o cliente pensar, faça perguntas para o cliente refletir o que vai impactar a não resolução daquela dor que ele veio até você e a partir disso apresente, né, sua solução e sempre toda a reunião de negociação, toda ação de venda sempre deixe um próximo passo setado e muito bem alinhado, porque a venda, o cliente não tem que tomar as rédeas da negociação. Você tem que fazer ele avançar a cada etapa até de fato o fechamento. Então sempre tenha isso em mente. E aqui a gente entra na parte da negociação. Depois da apresentação, que começa de fato ali a venda, né? Ainda mais no ticket, ainda mais no segmento da construção civil, tem um ciclo mais alto, né, de venda. Quando eu falo ciclo, é desde o primeiro contato até o fechamento, tem uma demora maior do que outros tipos de venda, outros tipos de produto que você está negociando. Então é de suma importância ter follow-ups bem alinhados. Follow-ups é os próximos contatos, pontos de contatos após ali a negociação. Então sempre deixe claro que você ou vai ligar após o tempo que o cliente precise para resolver aquele ponto, né, que ele trouxe na negociação, seja conversar com uma esposa, conversar com o sócio, ver a questão de projeto, ver a questão do terreno, enfim. O que ele te trazer na reunião como objeção para não fechamento naquele momento, sempre deixe alinhado que você vai fazer uma sequência, que você vai ver se ele já resolveu e, consequentemente, não só na questão de cobrança, assim, poxa, fulano, conseguiu alinhar, a gente precisa ajustar mais alguma questão na sua proposta para se encaixar, né, no que você está buscando. Eu não falo só de preço, tá? Eu falo desde a parte de projeto, alinhamento de contrato, fluxo de pagamento, todos os pontos para que ele tenha uma melhor proposta. E tenha em mente, um bom vendedor não tira pedidos, ele vende. Não pense que você só mandando um oi, só perguntando ali e mandando proposta no WhatsApp você vai fechar. Se acontecer, você não vendeu, você tirou um pedido, o cliente ia fechar de qualquer maneira, seja com você, seja com o concorrente, mas deu a sorte que fechou com você. Então sempre tenha em mente que um vendedor levanta, entende os problemas, mapeia as objeções, quebra as objeções e, consequentemente, a venda é o resultado de todas essas ações em conjunto. Então, para o tópico aqui,
Como sair da guerra de preços na hora de vender obras e projetos, tem todos esses pilares, desde a parte de posicionamento, proposta de valor, tipos de cliente, entendimento real do problema, a apresentação da solução e, consequentemente, a negociação até chegarmos na venda. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, comente aqui sua dúvida e se você está precisando de uma agência focada no segmento da construção civil, conheça a Constru Academy, o link está aqui embaixo e até a próxima.